Boa noite a todos. Meu nome é Aira Moncler e eu sou do Nagô, sou do Palácio Yansan, e hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês sobre algumas coisas. Uma das principais dúvidas que hoje atinge as pessoas é exatamente o que é o candomblé. Algumas pessoas entram até no candomblé sem saber o que é, sem realmente estarem a par de como ele funciona e como é que ele se dá através de cultos e etc. O candomblé é um sistema mágico, filosofal e cultural. Algumas pessoas não aceitam essa palavra mágico por uma questão de cargas negativas que ela vem trazendo com o tempo, diante de várias culturas que falavam de magia como algo ruim, como algo que não era tão realmente bom. E nisso acabou-se por transformar, trazer paradigmas para dentro do sistema mágico de magia que não eram para existir. Mas o candomblé faz parte, sim, de um sistema mágico, filosofal e cultural. Filosofal porque ele é uma filosofia de vida, ele transforma a nossa vida e faz a gente filosofar um pouco mais também e traz várias coisas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E cultural porque ela já tem agregado nele essa questão da cultura, de fomentar a cultura e de adicionar coisas culturais nas vidas das pessoas que participam do candomblé e até de quem não participa. Primeiro, vamos descrever um pouco mais a magia, exatamente o que ela é, para não ficar uma coisa vaga. Alguns, até babalorixás, zeladores antigos, não aceitavam que não, candomblé não é magia, não é isso, não. Mas é sim, magia é uma coisa natural, magia é uma coisa natural do homem, já veio há muito tempo. Magia, ela é nada mais do que a arte de causar efeitos visíveis a partir de causas invisíveis. Ou seja, a gente move algo invisível para causar algum efeito nas partes visíveis da vida e tudo mais do cotidiano de uma pessoa. Ou, explicando melhor isso, quando a gente mexe com um orixá ou com uma determinada entidade ou divindade, por mais que ela não seja visível naquele momento, que acaba sendo invisível, a gente está causando efeitos no mundo material, a gente está causando efeitos no mundo material para aquela pessoa, para aquele iniciado, para aquele como orixá que a gente está fazendo aquele ritual ou aquilo ali. E por mais que não aceitem, essa definição é uma das mais perfeitas, vamos dizer assim. Por mais que não aceitem que o candomblé não é magia, lógico que é. O candomblé ela tem essa vertente mágica, e a maioria dos povos e iorubás e etc., eles sempre praticavam como além da filosofia de vida deles, além de estar entrelaçado na vida deles cotidiana, era praticado sim como algo mágico, como algo divino, né? Então, quando a gente mexe com divindades, acaba mexendo com o divino, a gente acaba mexendo com algo invisível e acaba mexendo com magia. Por mais que as pessoas não aceitem, a magia é praticada em todas as vertentes religiosas, seja ela no catolicismo, seja ela no cristianismo, seja ela onde for. Apesar das diferenças culturais, né, o mago, o babalorixá, ayalorixá, o padre, o pastor, o pajé, são todos colegas de ofício. Todos eles
acabam por praticar magia. A gente vê um rito, por exemplo, de uma missa, nada mais é do que um rito de magia cerimonial. A Eucaristia, um rito de magia cerimonial, o batismo. E o evangélico, no caso, ele pratica através da oração. A oração é uma forma de magia, quando move-se exatamente, como falou lá, quando causa efeitos visíveis a partir de causas invisíveis, ou seja, a oração não transforma, não faz isso e etc. Então, isso também é magia. Isso é uma forma de se praticar a magia também. Então, magia não é nada demoníaco, não é nada ruim. Todas as religiões, das mais antigas até as mais novas, praticam isso. Quando se mexe com fé, acaba se praticando magia, independente da vertente que seja. Que, aliás, alguns falam de magia negra, magia branca, etc. Magia não tem essa distinção. A distinção está nas pessoas que praticam, que fazem, se fazem para o bem ou se fazem para o mal. O lado negro está dentro da pessoa e não na magia em si. Está em quem está fazendo algo. A magia é magia e ponto final. Então não existe esse tipo de coisa. Não tem porquê as pessoas acharem que ela é dividida e não, existe a magia ruim, a magia... Não, magia é magia, de qualquer forma, então depende do uso, depende de como ela é aplicada. A magia sempre usou de certos elementos. E esses elementos, eles estão presentes na maioria dos ritos, que é os elementos fogo, terra, água, ar. Eles estão presentes em grande parte dos nossos ritos, estão presentes na constituição nossa como ser humano, estão presentes em várias coisas. Então, ela é intrínseca já no ser humano, a magia. A gente nasceu com uma potencialidade de seres para praticar a magia, para fazer isso, para já, de uma certa forma, estar interligado com a magia na nossa vida espiritual. E todos esses elementos, o fogo, terra, água e ar, são presentes na magia, até da mais antiga até as mais novas que praticam por aí, ou ritos mais novos, ou ordens mágicas mais novas e etc. Todas elas estão presentes. Elas são latentes na natureza, a terra, o fogo, a água e o ar. Ela é exatamente esses elementos, ou mais claramente os elementais desses 4 elementos, que nós trabalhamos dentro de vários sistemas mágicos, qualquer que seja ele. E eles agem num plano astral para depois eles agirem num plano físico, que acaba ecoando para um plano espiritual e age no nosso plano físico, ou seja, o resultado dela, o que causa, o que ela vem causando. Isso é latente em todo tipo de magia, esses elementais. Então, uma das explicações é essa, que o candomblé é um sistema mágico, filosofal e cultural que a gente pratica, então não tem o porquê a gente negar isso. Essa negação fica para os mais velhos, talvez até porque eles não entendiam o que é a magia, o que é praticar a magia. Nós não estamos falando de magia vulgar, aquela mágica que o cara vai lá e faz ilusão e tudo mais, não. Nós estamos falando de magia que envolve coisas astrais e espirituais, que acabam trazendo consequências para a nossa vida real aqui na Terra. Esses elementos são usados para diversos fins, esses 4 elementos, para equilibrar seres humanos, para equilibrar partes que o nosso corpo é constituído, que a gente não enxerga, que eu não vou me aprofundar aqui, senão ficaria muito longo. E isso serve para trazer um equilíbrio, para a gente causar um equilíbrio num certo plano e isso ecoar aqui no plano material e trazer coisas boas, trazer o que a gente chama de positividade.
Aí a gente vê, a magia é tudo isso, e aí um babalorixá ele demora 7 anos para ser, se concretizar como um babalorixá, se formar, vamos dizer assim, como um babalorixá, que muitos às vezes passam 7 anos e às vezes nem estão prontos, como eu já falei no outro vídeo, e para as pessoas entregarem a vida dela, de uma certa forma, na nossa mão. Então, estão entregando, de uma certa forma, a vida espiritual na mão dessas pessoas. Então, a minha pergunta é, por que a maioria das pessoas teimam em entregar a sua vida espiritual na mão de pessoas despreparadas? Na mão de pessoas que, às vezes, não receberam aquele cargo, não foram ordenados para ser aquele sacerdote daquilo, não foram preparados de verdade para ser um sacerdote daquele culto e simplesmente estão ali, às vezes, por farra, às vezes porque querem ser o que não são. Seria equivalente a você entregar, você quando está doente, você vai lá no hospital e aí o médico, vamos supor que o médico não tem médico lá naquele momento, aí você vai fazer uma operação de coração ou de qualquer coisa, não menosprezando a categoria dos enfermeiros, mas você iria fazer uma operação na mão de um enfermeiro? Claro que não. Você iria construir um prédio de 10, 15, 20 andares somente com um mestre de obra ou um pedreiro? Claro que não. Você coloca uma pessoa que é especialista naquilo, um engenheiro, um médico, e são pessoas que estudaram para isso, e além de estudar, eles receberam aquilo para ser o ofício, eles receberam o diploma deles para ser o ofício. A mesma coisa é o sacerdote, ele vai lá, faz tudo correto, estuda durante anos e aprende a ser um sacerdote. Ele aprende na prática. Ele vai lá e mete a mão na coisa para saber como é que faz. Ele não fica na teoria. A teoria é uma coisa rasa. Eu vejo muita gente falando, mas o cara leu demais, o cara conhece muito, o cara tem muito conhecimento sobre isso. O conhecimento, a teoria não substitui a prática. A prática é que causa o efeito de construção de algo real. Eu posso ver 1000 livros sobre como operar um coração, mas eu jamais vou saber como é operar um coração se eu não fizer essa operação, se eu não praticar isso, se eu não entrar para praticar isso. Então fica muito difícil eu entender como é que as pessoas conseguem entregar a vida espiritual na mão de várias pessoas que são despreparadas. Algumas nem sabem que aquela pessoa é despreparada, mas tem pessoas que gritam ao mundo que elas não têm 7 anos, que elas não são, que elas são yaôs, que elas são não sei o quê. Se elas são yaôs, elas não deveriam nem estar falando de algum assunto e muito menos cuidando de outras pessoas, porque ela está no caminho, ela está aprendendo. Não é que o yaô, que é o iniciado, que é quando a pessoa se inicia, e é o primeiro ano dela, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até chegar ao 7º ano, ela continua sendo um yaô. Não é que o yaô não é nada dentro do culto. Pelo contrário, o yaô tem muito valor. O yaô tem muito valor para aprender, para saber o que ele está fazendo, para depois ele poder fazer. E não simplesmente chegar e fazer na hora que ele quiser, na hora que ele bem entender, porque ele leu meia dúzia de livros, leu algumas teorias na internet, recebeu algumas coisas. Não, ele não é para fazer isso. O yaô é para ele aprender dentro da casa, na prática. É onde se aprende candomblé. Então, parem de achar que teoria vai suprimir em algum momento a prática. Nunca. A prática é essencial. Coloquem a vida espiritual de vocês, na vida espiritual de vocês, o valor que vocês colocam na vida material de vocês. Vocês jamais entregariam a sua saúde a uma pessoa que não é formada como médico para operar ou qualquer coisa assim. Você jamais entregaria a construção do seu prédio, onde você mora, na mão somente de pessoas que são
outras pessoas que trabalham em outras áreas ali. Então, você entrega na mão de um engenheiro. Então, vocês têm que também entregar a vida espiritual de vocês na mão de pessoas que têm carga na vida para poder fazer aquilo na sua vida espiritual. E como eu vou saber? Claro que tem-se o perigo de você cair na mão de uma pessoa que às vezes fala que tem aquilo e não tem. Ou muitas vezes cair na mão de pessoas que têm aquilo, mas são despreparados. Então, você já imagina, se pessoas que às vezes têm 7 anos, 10 anos de santo e etc., às vezes são despreparados, imagine uma pessoa que tem 1 ano de santo, 2 anos de santo, 3 anos de santo, e nunca deu a cuia, nunca deu o decá, nunca fez nada para ser um babalorixá ou para ser uma orixá e para cuidar de uma vida espiritual de alguém. Então, essa vai estar muito menos pronta do que aquele lá que passou por aquilo e às vezes não está pronto. Eu não gosto de julgar as pessoas, mas isso está muito constante, eu vejo, muito constante, pessoas gritando ao mundo que não são preparados, que não são babalorixás e simplesmente estão ali porque está acontecendo muita coisa no meio do candomblé, porque todo mundo é marmoteiro, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, gosta de apontar o dedo nas outras pessoas como se elas fossem marmoteiras e tudo mais, etc. Os mais velhos, todos os mais velhos são marmoteiros, só querem dinheiro, nem todo mundo é assim. E marmotagem é também, mesmo que a pessoa fale assim, eu não vou cobrar horrores, vou cobrar muito mais barato, mas se ele não sabe fazer, ele pode fazer até de graça, continua sendo uma marmotagem. Ele fez uma marmota, ele fez algo que não existe, ele fez algo da cabeça dele, e não cobrou e fez. Ponto final. Então, de qualquer forma, uma marmota. É marmotagem do mesmo jeito. Então, apontar o dedo dos outros e falar que é marmotagem é muito fácil. Agora, ver o que às vezes a gente está fazendo é um pouco mais difícil, né? E por isso que uma análise da sua vida espiritual, antes de você entrar em qualquer templo, em qualquer culto, em qualquer que seja a vertente, independente que seja a igreja, que seja o que for, uma análise da sua vida espiritual, veja como ela está e veja se aquilo realmente é um momento para você se entregar naquele local, naquela pessoa e daquela forma. Então, analisem bem a sua vida material e espiritual. Você tem que analisar as duas, na verdade. Então, não são coisas que são fáceis de se achar. Bons sacerdotes é difícil realmente, às vezes, de se achar. Mas façam uma busca por pessoas mais sérias, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que têm consciência do que estão fazendo, não pessoas despreparadas. Essa semana teve até alguns programas de algumas pessoas, não vou citar nome porque não é do meu feitio e etc., que saíram por aí falando que Iroko Iroko é um orixá, Iroko não se faz porque Iroko é isso, Iroko é aquilo. Iroko é um orixá como outro qualquer, então tem culto, tem iniciação, tem tudo. As pessoas precisam ter base do que elas estão falando, não falarem qualquer coisa. Talvez as pessoas tenham até se confundido quando falaram esse tipo de coisa. Falaram que tem tempo, né, que é o que tembo, não tem iniciação, não tem também culto. Lógico que tem várias pessoas iniciadas de que tembo, e que tembo não é um orixá, tembo é um quice. As pessoas precisam saber que dentro das religiões afros existem várias vertentes. Existe a Angola, que cultua inquices. Existe o Jeje, que cultua voduns. Existe o Queto e o Nagô, que cultuam orixás. Dentro de Pernambuco tem o Xambá. Dentro do Rio Grande do Sul tem o Batuque. Então tem várias coisas, tem várias vertentes do candomblé que cultuam coisas separadas. Aí hoje estão fazendo uma panela junto e estão misturando várias coisas, de orixá com inquice, com vodum. Algumas casas que são
em Nagô Vodun, ou Jeje Nagô, como até o caso da minha, até cultua também alguns Voduns, porque ela realmente já é uma nação que tem um pouco de mistura já com outra nação. É a nação Nagô com um pouco do Jeje, das divindades Fons e etc. Então, esse tipo de mistura que está havendo hoje, de confusão, ela tem que ser esclarecida. Inquice é da Angola, Vodun é do Jeje, Orixá é do Queto, do Nagô, e por aí vai. Então, as pessoas, antes de falarem de algo, elas precisam conhecer, falar que tempo não é iniciado. Que conhecimento de Angola essa pessoa tem para ela falar? Ah, mas eu fiquei dentro da Angola. Não sei. Que Angola era essa que, de repente, então, não iniciava esse orixá? Esse orixá não, até eu às vezes falo assim, esse inquice, vamos colocar assim. Então, que Angola era essa que não iniciava esse inquice? Dentro de algumas vertentes do candomblé, não se cultua alguns orixás. Tem algumas nações que não cultuam alguns orixás, outras nações que não cultuam certos orixás, outras nações que raspam alguns orixás, outras nações que não raspam outros orixás, ou seja, não iniciam outros orixás. Então, cada um tem a sua particularidade, e isso só vai saber quem frequentou o culto durante muito tempo, quem estava lá dentro, quem passou por todos os preceitos, passou por todas as coisas para ser um babalorixá ou ser uma yalorixá. Não é qualquer um que pode falar, isso acontece ou isso não acontece. Então, antes de a gente falar das outras coisas, a gente precisa botar a mão na consciência e ver se realmente o que eu estou falando é correto. Então, eu jamais vou chegar a me aprofundar aqui em algo de Angola, porque eu não tenho conhecimento profundo de Angola. Eu jamais vou chegar aqui e vou falar algo muito profundo de alguns voduns, porque eu não tenho esse conhecimento tão profundo de alguns voduns como as pessoas de Jeje têm. Eu falo dos que eu conheço, dos que a gente cultua, dos que a gente acaba tendo um contato mais direto. Eu não posso falar de algo que eu não conheço, de algo que eu não participei, de algo que eu nunca fiz. Se for o caso, os pais de santo precisam ter um pouco mais de humildade, os babalorixás, os zeladores precisam ter um pouco mais de humildade para simplesmente falar assim, eu não conheço, eu não sei, mas vou buscar aprender. Aqui há muito tempo, já lá na época que se iniciou o candomblé e tudo mais, houve algo chamado diáspora. Essa diáspora fez com que as nações uma pessoa, um escravo que tinha um certo conhecimento, levasse até outro escravo que tinha outro certo conhecimento, conhecimentos a respeito de certos cultos. Então já houve essa cultura. Por exemplo, muitas casas, muitas, não são poucas, casas de quepe, etc., tem tempo que é sentado na casa. Por quê? Por causa da diáspora. Muitas pessoas conhecem e sabem e tudo mais do orixá Nanã, que provém do Jeje, basicamente. Então, são culturas que se entrelaçaram e a gente tem certos conhecimentos que já vêm da diáspora, já vêm de lá de trás. Foi um momento que já se entrelaçaram-se essas culturas. Então, já tem tudo isso, e aí eu vou ficar inventando mais coisas para minha cabeça e colocando coisas, falando de coisas que eu não sei. Precisa-se um pouco mais de cuidado com isso. E as pessoas precisam aprender a ter mais cuidado no que elas apoiam, no que elas fazem e tudo mais. Porque é muito fácil fazer um monte de besteira e depois pedir para várias pessoas tentarem arrumar essa besteira que eu fiz. Falar um monte de besteira ou fazer qualquer coisa. E isso é muito feio para o próprio candomblé. Não tem porquê a gente ter esse tipo de atitude. A cultura do candomblé é uma cultura independente de nação, independente do que for, de irmandade. A gente
não deveria sair falando de outra nação sem conhecer, porque a gente não conhece a cultura, a gente tem que pensar na irmandade, e ainda mais falar de pessoas mais velhas, como foi o caso que aconteceu, se eu não me engano, nesse vídeo. Eu não gosto de julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, absolutamente, não me entendo mal. Não estou aqui para julgar ninguém, mas falar de mais velhos, e ainda mais velhos que já faleceram e tudo mais, e aí fica difícil. Houve até uma conversa de que a IA menininha do Gantuá era ECAD, etc. As pessoas falam algo que elas não têm conhecimento de causa, então elas usam e falam coisas terríveis. Esse negócio de Ogan e CAD é uma coisa que eu vou até conversar a respeito em outra live. Muitos Ogans no passado foram feitos como adocho. Muitos. No passado era muito comum isso acontecer nos anos 70, nos anos 80, então eles são adochos, não são nem Ogans. Não tem nação que nem Ogan tem, o Xambá nem Ogan tem. Tem uma pessoa que toca, e a pessoa pode ser uma pessoa que dá transe e tudo mais normalmente. Tem várias coisas que as pessoas precisam conhecer antes de falar, antes de julgar. Então, muito cuidado com o que as pessoas falam e com o que você carrega para a sua vida e onde você vai colocar a sua vida espiritual. Procurem colocar na mão de pessoas que têm um certo conhecimento. Sim, já hoje, na mão de pessoas que têm conhecimento, já é difícil. Mas as pessoas que têm conhecimento, elas querem dinheiro, querem arrancar o máximo de dinheiro que podem. Nem sempre isso é verdade. Toda regra tem sua exceção, que está se chamando isso de regra hoje em dia. Então, toda regra tem sua exceção. Tem várias pessoas que estão sérias aí, que fazem a coisa por amor pelos orixás. Ninguém vai fazer de graça também, porque o problema, na verdade, para falar a verdade, é que muitas pessoas querem de graça, muitas pessoas não querem abrir mão do seu churrasco no final de semana, não querem abrir mão da balada no final de semana, não querem abrir mão do seu carro bom, não querem abrir mão de nada para fazer coisas por orixá. Aí acho que o Pai de Santo também tem que dar tudo para eles. E não funciona assim, né? Dessa forma. Aí é uma questão até de vergonha na cara a pessoa saber qual é a prioridade na vida dela. E a prioridade na vida, logicamente, eu acredito, como sacerdote, eu acredito que seja a vida espiritual, para que a vida material ande bem, para que todas as coisas na sua vida funcionem bem. Quando as coisas funcionam bem no mundo material, elas estão andando bem também no mundo espiritual, de uma certa forma. Então, e não pode se ligar só uma coisa a outra. Não, eu só vou buscar algo espiritual porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de fartura, o candomblé é para isso sim também, mas não é só para isso. Isso depende de você, trabalhar, conquistar, ser uma pessoa boa e tudo mais. Não é de religião, isso depende de você. Como eu disse no outro vídeo, tem gente que acha que uma dor de cabeça é culpa do orixá, e tem gente que coloca esse tipo de coisa na cabeça, que não é correto. Cada coisa é cada coisa. O mundo espiritual está aí para a gente, para suprir algumas necessidades que nós temos nesse mundo, e não para te dar carros, conquistas de bens materiais e nada disso. Isso são consequências do que você faz com a sua vida espiritual e consequências também do que você faz com a sua vida material. Porque você estando bem na vida espiritual, você vai ter uma boa cabeça nesse mundo para você fazer boas coisas, para você conquistar com o seu braço e com a sua força as coisas. A religião não dá nada para ninguém, a não ser paz de espírito para ele ser uma boa pessoa, caráter para ser uma boa pessoa, para conquistar as coisas. Não é a religião que vai encher seu bolso de dinheiro. Se alguém falar isso para você, é mentira. Eu acho que era isso, basicamente, que eu tinha para falar. Hoje vai ser um pouco mais curto. Na próxima, provavelmente, eu vou falar um pouco de Jurema, o que está acontecendo com a nossa Jurema Santa e Sagrada em muitos terreiros por aí, que estão virando verdadeiros cabarés. E vou falar um pouco sobre algumas entidades e tudo mais, que é da Jurema Sagrada, que deve ser sempre cultuada totalmente à parte do orixá, nunca misturada.
Boa noite a todos, muito axé, motumbá, colofé, mucuí. Axé a todos.